Amém, pastor Eliseu. Bom dia aos nossos amigos, amigas. É muito bom poder estar junto com vocês. Tive a alegria e o privilégio de estudar com o pastor Eliseu Gomes no antigo IAP, hoje Faculdade Adventista do Paraná, mas quando nós estudamos era o IAP. É muito bom poder estar junto com vocês nesse segundo ano do jejum de 21 dias de Daniel, com o tema O Tempo de Arrependimento. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que é o texto base da mensagem de hoje. Abra aí a sua Bíblia, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está nos acompanhando aqui pelo Google Meet, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Abra aí a palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o texto diz o seguinte: Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, irmãos, amigos que estão nos acompanhando neste momento, se nós pudéssemos resumir esse verso que acabamos de ler ali em 3 palavras ou 4 palavras, poderíamos dizer que é tempo de arrependimento. É tempo para olhar para nós e fazermos uma reflexão, fazermos uma pergunta: Senhor, em que parte do meu coração ainda há resistência à tua vontade? Eu não sei o que você precisa mudar, eu sei o que eu preciso mudar. Mas quem sabe você, neste momento que está nos acompanhando, possa se perguntar, possa fazer uma análise. O que eu estou fazendo que ainda existe uma resistência para que eu possa cumprir a vontade de Deus? Eu queria que você pensasse um pouquinho, que você refletisse um pouquinho isso no dia de hoje. O que eu preciso o que eu preciso mudar? Qual que é a resistência na minha vida que precisa passar por uma mudança? É bem verdade que nós estamos vivendo os 21 dias do jejum de Daniel. É um período de busca, é um período de consagração e também de reavivamento espiritual. Mas o jejum, ele só tem o poder quando ele está acompanhado de um arrependimento genuíno. Sabe, amigos, não é o estômago vazio que move o céu, é o coração quebrantado que move o céu inteiro. Lembre-se dessa frase: não é o estômago vazio que move o coração de Deus, mas é um coração quebrantado que move o céu inteiro. Eu quero convidar você a escrever agora nos comentários, seja do YouTube ou seja aqui do Google Meet. Você quer ter um coração arrependido? Se você quer, escreva "Eu quero" agora. Eu quero ver aí a sua participação, a sua interação. Se você quer ter um coração arrependido, você vai colocar "Eu quero". Sabe por quê, amigos? Eu volto a repetir. Não é um estômago vazio que move o coração de Deus, é um coração quebrantado que move o céu inteiro, é um coração arrependido, é um coração consagrado, é um coração quebrantado aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que move o céu inteiro. Eu tenho visto aqui o pessoal, tanto no YouTube como aqui no Google Meet, colocando "Eu quero". Eu quero, é isso. Nós precisamos disso. Esta é a escolha que nós precisamos disso. Esta é a escolha que nós precisamos fazer a cada dia, a cada momento. Dizer: Senhor, eu quero um coração quebrantado. Sabe, amigos, a primeira lição que nós podemos tirar é que o chamado de Deus é um chamado para o arrependimento. Quando nós olhamos de Gênesis ao Apocalipse, Deus chama o ser humano para um arrependimento.
Deus chama o ser humano para esse arrependimento. Um exemplo disso está lá em Gênesis 3:9, aonde Deus pergunta: Adão, onde estás? Nós conhecemos o contexto bíblico, né? Deus havia falado para Adão e Eva o seguinte: olha, vocês podem comer de todo o fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque se comer, vocês vão morrer. Deus havia orientado, mas em um certo ponto, em um certo momento, Eva estava lá passeando pelo Jardim do Éden, e aí, meu amigo, minha amiga, ela se deparou com a serpente, e a serpente começou a falar com ela, e ela deu ouvido à serpente, e a serpente fala: olha, por que você não come? Eu comi aqui e não morri, então se você comer, você vai ser igual a Deus. E Eva vai lá e come do fruto. E, consequentemente, Adão olha aquela situação e fala: Eva, você é osso do meu osso, carne da minha carne. Se você for morrer, eu também vou morrer. Então, eu também. Ele vai lá e come do fruto. E, consequentemente, quando eles pecam, quando eles transgridem a lei de Deus, o mandamento de Deus, desobedecem à vontade de Deus, eles vão e fazem igual os nossos filhos. Eles se escondem. E aí Deus, ao visitá-los na viração do dia, pergunta: Adão, Eva, aonde você está? Lembre-se que esse chamado não era um chamado à condenação, mas era um chamado ao arrependimento. Então perceba que Deus, ele sempre está chamando a gente para se arrepender. Quando nós olhamos ali nos dias de Noé, antes do dilúvio, Deus esperou 120 anos, dando tempo para o povo mudar. Olha como isso é interessante. Deus deu um período de 120 anos para o povo mudar. Em Jesus, lá no livro de Marcos, capítulo 1:15, começou o seu ministério com a mesma mensagem: o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amigos, o arrependimento é o primeiro passo do avivamento. Sem arrependimento, não há reavivamento. Sem confissão, não há perdão. Sem quebrantamento não há transformação. Lembre-se, o arrependimento é o primeiro passo para voltar a Deus. É o coração reconhecendo a culpa e buscando o perdão. Mas agora é uma pergunta para que você possa pensar: o que Deus está pedindo para eu abandonar hoje? O que será que Deus está pedindo para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando a live neste momento, seja pelo YouTube, seja pelo Google Meets, você que está nos acompanhando agora, o que Deus está pedindo para você abandonar? E eu quero que você escreva num papel aí, aonde você está, pode ser na, em algum momento do lado da sua Bíblia aí, o que Deus está pedindo para você abandonar? O que Deus está pedindo para você abandonar? Para a gente pensar, refletir. O que Deus está pedindo para a gente abandonar hoje? O que eu preciso confessar diante de Deus? O que eu preciso no dia de hoje, Senhor? Eu estou errando nesse ponto aqui, Pai. E o Senhor está me chamando e perguntando: filho, aonde você está? Filha, aonde você está? Eu estou dando tempo de arrependimento, de entrega, mas o que você está fazendo com esse tempo que eu tenho dado a você, filho, filha? Amigos, é um coração arrependido que move o céu. É um coração arrependido, quebrantado, que move o céu. E você escreveu aqui que você quer ter esse coração arrependido. Você quer ter esse coração quebrantado. E aí Deus olha para você e diz: filho, há coisas em sua vida que você precisa abandonar. Há coisas em sua vida, filho, filha, que você precisa confessar diante de Deus. A Bíblia é clara em dizer: se meu povo orar,
Se meu povo buscar de todo o coração, se arrepender, abandonar, eu vos sararei, eu vos perdoarei. Então, o primeiro passo tem a ver com arrependimento. A segunda lição que a gente pode tirar no dia de hoje é: arrependimento, amigos, é mais que remorso. Muita gente confunde arrependimento com remorso. Remorso é dor pelas consequências. Arrependimento é dor pelo pecado. Quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos, vem em mente Judas, né? Judas, ele teve remorso. Já Pedro teve arrependimento. Judas chorou porque ele perdeu algo, mas Pedro chorou porque feriu o coração de Jesus. Quando eu olho para Judas e para Pedro, eu consigo ver essa diferença. Porque remorso, amigo, é dor pelas consequências, mas o arrependimento é a dor pelo pecado. O remorso te leva ao desespero, o arrependimento te leva aos braços de Cristo. O remorso te leva ao desespero, mas o arrependimento te leva aos braços de Cristo. Eu quero ler um segundo texto da Bíblia com você, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para o quê? Para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? A morte. Amigos, quando a gente olha para esse verso, a gente percebe: Senhor, me dá a tristeza, segundo o teu coração, porque eu quero viver esse arrependimento. O arrependimento verdadeiro, amigos, não é só um sentimento, é mudança. O verdadeiro arrependimento é abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Muitas vezes as pessoas, elas só abandonam o pecado porque foram pegas em flagrantes. Porque se nunca tivesse sido pegas em flagrantes, não iriam abandonar. Isso é remorso. O arrependimento verdadeiro é abandonar o pecado e voltar-se para Deus. O verdadeiro arrependimento produz tristeza e dizer: eu errei, eu falhei, eu feri o coração de Deus, eu fiz o que não deveria ter feito. Senhor, eu estou arrependido e agora eu me volto para Deus, não para fazer aquilo que eu quero, não para fazer aquilo que eu gosto, mas para fazer o que? A vontade de Deus. A terceira lição é: o jejum de Daniel é um coração amigo, amiga arrependida. Durante o jejum de Daniel, muitos buscam respostas. E quem sabe você tem orado a Deus, você tem, quem sabe, feito alguns pedidos ao Senhor durante esse período, esperando uma resposta de Deus para a sua vida. Quem sabe alguns estão à espera de um milagre, de uma bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Daniel não jejuou para convencer a Deus. Ele jejuou para se alinhar com Deus. Então, esses 21 dias de Daniel que você está participando não é para convencer a Deus que você precisa desse milagre, que você precisa dessa bênção, ou que você precisa dessa resposta. Esses 21 dias de Daniel é para você se alinhar com Deus.
É para que a sua agenda seja a agenda de Deus. Para que a sua vida, a minha vida, esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, quando eu olho para Daniel, eu percebo que Daniel não jejuou para convencer a Deus, mas sim para se alinhar com Deus. E eu quero que você vá lá no livro de Daniel, capítulo 9, dos versos 3 a 5. Abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. É importante que nós estejamos com a palavra de Deus em mãos, porque a Bíblia fala que ela é viva e eficaz. Daniel, capítulo 9, versos 3 a 5. Daniel 9, dos versos 3 a 5, diz o seguinte: Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perseverante e fomos rebeldes, apartamos os teus mandamentos e dos teus juízos. Sabe, amigos, Daniel, quando a gente olha para esses versos, em todo o livro de Daniel, a gente percebe uma coisa. Daniel, ele era um homem fiel, mas ele se colocou entre os pecadores. Quando você olha para esse verso, você percebe assim, ó, pecamos, cometemos iniquidades, procedemos perversamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo, amiga. Quem se arrepende não aponta o dedo, dobra os joelhos. Então, quando eu e você nos arrependemos, nós não apontamos o dedo. Nós dobramos o joelho. O jejum de Daniel, amigo, amiga, não é só deixar de comer certos alimentos. É deixar de se alimentar do orgulho, da vaidade, da incredulidade. É um tempo de limpar a mente, o coração e o altar. Lembre-se disso. Esse período não é só o momento, eu vou deixar de comer certo alimento, eu vou deixar de entrar tanto nas redes sociais. Claro que tudo isso é importante. Mas a gente precisa parar de deixar alimentar o orgulho, a vaidade, a incredulidade. É um tempo de a gente limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, limpar o altar daquilo que tem impedido Deus de se fazer presente em nossa vida. Há um texto lá em Isaías, se você puder abrir aí a sua Bíblia, no livro de Isaías 58, verso 6. Eu gosto muito desse verso e eu quero compartilhar ele com você. Isaías 58, verso 6. Diz o seguinte: Porventura, não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, e deixe livres os oprimidos, e despeçais todo o jugo? Sabe, amigos, quando eu olho para esse verso, durante o jejum, o que Deus tem mostrado para você mudar? Vocês estão no início, né? Estão aí no quinto dia. Mas o que Deus tem mostrado para você mudar? O que Deus tem mostrado para você nesses primeiros dias do jejum? O que você precisa mudar? Qual a área da sua vida, da minha vida, que a gente precisa ser transformado? É bom a gente pensar e refletir. Ao participarmos do jejum de Daniel, o convite de Deus é: filho, filha, eu estou mostrando aqui que você tem que mudar nesse ponto, nesta área. O que você, amigo, amiga,
precisa ser transformado. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. Essa mudança genuína, verdadeira, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. A quarta lição é que o tempo é agora. O arrependimento tem prazo, enquanto o Espírito Santo ainda fala ao nosso coração. Hebreus fala assim, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O inimigo de Deus diz depois, mas Deus diz hoje. Deixa eu dizer algo para você. A maior estratégia do inimigo de Deus não é você dizer não, é você dizer depois. E o depois pode ser tarde demais. Grava essa frase. O maior perigo ou a maior estratégia de Satanás não é você dizer não, é você dizer depois. E o depois pode ser fatal. O depois pode ser tarde demais. Muitas coisas em nossa vida nós estamos deixando para depois. Depois eu resolvo, depois eu peço perdão, depois eu observo o sábado. Ah, depois, quem sabe estou falando para alguém que ainda não é batizado. Não, depois eu me batizo. Agora ainda não é o momento. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo está dizendo para você, depois você faz. Só que Deus diz o seguinte, filho, o tempo de mudança, o tempo de arrependimento, o tempo de entrega, o tempo de confissão não é depois, é agora. O diabo não precisa, amigo, amiga, que você negue a fé. Basta que você adie a sua decisão. É isso que ele quer. É que você adie a sua decisão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amanhã pertence a Deus, mas o arrependimento pertence hoje. Se nós temos que nos arrependermos, se nós temos que fazer alguma mudança, se nós temos que abandonar algum pecado, o momento é hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. A grande pergunta é: a quem você quer responder? Você quer responder à voz de Deus ou à voz do inimigo? Escreva agora aqui nos comentários a sua decisão. Você quer ouvir a voz de Deus ou a voz do inimigo? Escreva aí. A quem você quer ouvir? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Eu estou vendo que alguns aqui no Google Meets e também no YouTube estão colocando que a voz de Deus. Louvado seja Deus pela sua decisão. Louvado seja Deus pela sua escolha de você querer ouvir o que? A voz de Deus. Essa é a melhor decisão. E ao você dizer o seguinte, eu quero ouvir a voz de Deus, Deus está dizendo para você e para mim, neste momento, amigo, amiga, hoje é o dia da transformação. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da entrega. Hoje é o dia, meu amigo, minha amiga, de você fazer a vontade de Deus. A oportunidade do arrependimento é preciosa. Cada momento é tempo emprestado da graça. A oportunidade de arrependimento, lembre-se disso, ela é preciosa. E cada momento é um tempo emprestado da graça. Sabe, amigo, amiga, é muito lindo ver a sua decisão. É muito lindo você dizer, eu quero ouvir a voz de Deus, como o Samuel lá no YouTube colocou, como a Marina colocou assim, eu quero ouvir a voz de Deus. A Tamara Rocha colocou a voz de Deus. A Selene colocou, eu quero ouvir a voz de Deus.
Como muitos de vocês colocaram aqui também, eu quero ouvir a voz de Deus, a Eva Jardim, quero decidir obedecer. É muito lindo isso, porque vocês entenderam o recado de Deus para a sua vida nessa manhã. Porque não basta um estômago vazio. O que move o céu não é um estômago vazio, mas é um coração quebrantado, um coração que busca fazer a vontade de Deus. Sabe, amigo, amiga, nós estamos vivendo um tempo de graça, mas também um tempo de decisão. A porta da graça ainda está aberta, mas logo ela vai se fechar. E Deus está dizendo: filho meu, me dai-me o teu coração. O verdadeiro arrependimento não é apenas mudar de comportamento, é mudar de direção. É parar de fugir de Deus e começar a correr para Deus. O arrependimento é o eco do amor de Deus dentro do coração humano. Amigo, amiga, irmão, irmã, família. Talvez você tenha jejuado, orado, mas ainda você sente algo que esteja impedindo que Deus haja na sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de libertação. Se o Espírito Santo está falando com você neste momento, como ele está falando ao meu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando contigo nesse momento, eu quero que você escreva agora aqui no chat: eu quero recomeçar com Jesus. Seja aqui pelo Google Meet, ou seja pelo canal do YouTube. Você quer recomeçar com Jesus? Você quer ter uma restauração, um recomeço? Eu quero convidar você a escrever agora: Senhor, eu quero recomeçar com Jesus. Escreva. A Mônica escreveu, a Cirlei, a Kathleen, a Marlene, o Rogério, o Antônio, a Eva, a Keila. Deixa eu ver aqui no YouTube. Quem mais aqui? A Maria colocou amém. A Antônia, eu quero. A Cleo, a Vânia, o João Batista, a Angelina, a Micaela, a Selene, a Roseli Pedrosa. Estão colocando: eu quero recomeçar com Jesus. Eu quero recomeçar com Jesus. Parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua entrega. Porque hoje você entendeu, compreendeu que o arrependimento, ele precisa ser genuíno, precisa ser verdadeiro. E entendeu que aquilo que move o céu é um coração quebrantado. Você sabe o que você precisa mudar, mas você não pode deixar para depois. E eu quero terminar esse momento contando uma história para você. Eu tenho um amigo, que também é amigo do pastor Eliseu. A gente estudou junto na faculdade. E esses dias, esse meu amigo, nós estávamos conversando. E ele me contou uma história e eu quero compartilhar com você. Hoje eu moro aqui na região de Curitiba, onde fica a nossa Associação Sul-Paranaense. E aqui do lado de Curitiba tem uma cidade chamada São José dos Pinhais. E aqui em São José dos Pinhais tem um calçadão que vende a melhor coxinha com frango catupiry. E quando esse colega estava no ensino médio, ele tinha, na escola adventista, tinha 2 dias que tinha aula o dia todo. E a mãe dele dava dinheiro a ele para ele poder almoçar. E você sabe que todo bom adolescente vai pegar esse dinheiro não para comer arroz e feijão, mas para comprar besteira, né? E no caso dele era aquela coxinha com frango catupiry. E não é qualquer coxinha, é uma coxinha assim bem grande assim mesmo.
E, e um certo dia os amigos olharam para ele e falaram assim: Olha, amanhã nós vamos comer coxinha e você é o nosso convidado para estar conosco. Ele chega em casa e pergunta para a mãe: Mãe, a senhora me dá dinheiro para eu comer coxinha amanhã com os meus amigos? E você já deve saber a resposta da mãe. A resposta foi não. E ele ficou triste e tal. E a mãe falou: Olha, eu já te dou dinheiro 2 vezes por semana, mais uma vez eu não vou te dar. Naquele dia, à noite, houve um estudo bíblico na casa dele. Os seus pais davam estudo bíblico para uma família. Terminou o estudo bíblico. Ele e os pais foram levar os amigos para a porta, para ir embora e tal, até o portão. Ele entrou no quarto da mãe, colocou a mão assim naquela jaqueta. E sabe o que tinha dentro daquela jaqueta? Não era coxinha, era o dinheiro. E era o dinheiro exato da coxinha. Ele pega aquele dinheiro, coloca dentro do bolso e vai dormir. Ele sonha com a coxinha com frango catupiry. Acorda pensando na coxinha com frango catupiry. Vai para a aula e pensa: eu vou almoçar aquela coxinha com frango catupiry. Bateu o sinal ali, meio-dia, ele pegou as coisas, saiu correndo até o calçadão de São José dos Pinhais e chegou para a atendente e falou: me dá a coxinha com frango catupiry. E ele comeu aquela coxinha com frango catupiry como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Ele estava feliz, estava com os amigos. E depois que ele comeu, bate aquela tristeza, né? Mas ele sabia que ele tinha feito algo errado. Ele se despede dos amigos e volta para casa. No que ele volta para casa, ele chega em casa, joga a mochila assim na cama, fica sentado. A mãe dele passa de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ele grita assim: Mãe! E a mãe brota assim na porta do quarto. E ele olha para dentro dos olhos da mãe dele e pergunta: Mãe, Deus perdoa todos os pecados? A mãe olha para ele e fala assim: Filho, Deus perdoa todos os pecados. Ele não muito convincente. Ele não muito convincente. Olha para a mãe mais uma vez e pergunta: Mãe, Deus perdoa todos os pecados? A mãe olha para ele e fala assim: Filho, Deus perdoa todos os pecados. E ele ainda não muito satisfeito, ele olha para a mãe e pergunta: Deus perdoa todos os pecados? Naquele momento a mãe olha dentro dos seus olhos e diz: Filho, eu sei o que você fez. E Deus perdoa o seu pecado. Os dois se abraçaram, houve choro. E naquele dia ele falou assim para mim: Amigo, naquele dia eu entendi o que é o perdão de Deus. Quem sabe você esteja se perguntando: Pastor, será que Deus perdoa os meus pecados? Eu digo para você que Ele perdoa. Ele sabe o que você está fazendo de errado. Mas se você se arrepender, se você confessar, se você abandonar os seus pecados, Ele vai te perdoar. Vai jogar os seus pecados nas profundezas do mar, para nunca mais lembrar. Que o jejum de Daniel, esse tempo de arrependimento, seja o tempo de graça que o Senhor está te dando a mim e dando a você, para que a gente possa ter um arrependimento genuíno e viver de acordo com a vontade de Deus. É essa a sua escolha? É essa a sua decisão? Se esta for a sua escolha, se esta for a sua decisão, eu quero que você escreva agora: eu quero.
Eu quero isso para minha vida. E eu quero orar pela sua escolha. Eu quero orar pela sua decisão. Eu quero ver você escrevendo agora, eu quero. Amém. Louvado seja Deus. Eu estou vendo as pessoas colocando eu quero. Né? Aqui o Antônio, o Eliseu, a Angelina, a Lúcia, disse amém aqui, a Poliana, a Juliana, o Júnior, o Wagner, amém, parabéns. A Isa, a Zilda, o Jonas, o Paulo, amém. Louvado seja Deus pela sua escolha, pela sua decisão. E tenha certeza que esse jejum de Daniel vai fazer a diferença na sua vida, porque você escolheu ter um coração quebrantado, um coração genuíno, que faz a vontade de Deus. A Márcia colocou eu quero, a Fabiana colocou eu quero, a Maria colocou eu quero, o Alcides colocou eu quero, amém. Louvado seja Deus pela sua escolha. O Nilton colocou eu quero, amém. A Teresa colocou quero, amém, louvado seja Deus. E eu quero orar agora. O João Batista colocou eu quero. Eu quero, neste momento, orar pela sua decisão. Orar pela sua entrega. E tenha certeza que o Senhor vai lhe ajudar em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar nesse momento? Senhor, eis-me aqui. Eu reconheço os meus pecados, como os nossos amigos que estão nos acompanhando também reconhecem os pecados deles. E neste momento nós queremos pedir perdão. Queremos pedir ao Senhor uma segunda chance, um recomeço. Senhor, nós queremos nos arrepender de verdade, sermos transformados pelo Espírito Santo. Lava-nos com o sangue de Jesus. Renova, Pai, o nosso coração e escreve o nosso nome no livro da vida. Ó Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos, ó Pai, as nossas lutas, as nossas dificuldades, aquilo que precisamos, ó Pai, abandonar. Que o Senhor nos ajude com o poder do Espírito Santo. Ó Pai, nos abençoe no dia de hoje, as atividades que teremos que desempenhar, em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer algo para você, que o tempo é agora. O jejum de Daniel não é somente uma dieta espiritual, é um chamado ao revivamento. E todo revivamento começa com arrependimento verdadeiro. Quando o povo de Deus se humilha, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus confessa seus pecados, o poder do Espírito Santo será derramado como nunca antes. Que a gente possa viver essa experiência na nossa vida e que você tenha aí um ótimo dia na presença do nosso Deus e que Deus continue guiando e conduzindo a sua vida. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado pela sua presença, por você ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, por você vir aqui nesta manhã falar do amor de Deus no quinto dia dessa jornada. Que Deus abençoe grandiosamente você e sua família. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Eu acho que travou aqui um pouquinho, não sei se a conexão do pastor caiu. Sei Parece tá que foi a conexão do pastor, a sua a gente está ouvindo. ótimo. Irmãos, lembrando que os desafios diários e as orientações da nutricionista está sendo postado lá no grupo Ore Comigo. Se você não está nesse grupo, a secretária vai colocar agora aqui no chat o link e você pode estar enviando para as pessoas que você está replicando aí, compartilhando
para que assim mais pessoas sejam abençoadas por essas mensagens maravilhosas aqui na primeira hora do dia. É muito enriquecedor para o nosso alimento espiritual aí, né? Na primeira hora do dia. O Paulo, meu esposo, está colocando todos os dias no grupo, Ore Comigo, o link do YouTube, que todos os dias precisa ser gerado, tá? O do Google Meet, todos os dias é o mesmo. Porém, o do YouTube precisa ser gerado todos os dias. Então, fica de olho para você poder mandar para os seus amigos, as pessoas que não estão no grupo. Irmãos, fiquem com Deus, tenham todos um bom dia na presença do Senhor e até amanhã. Amém. Até amanhã. Amém, amém. Bom dia. Cadê a irmã Lúcia? Bom dia com alegria. Amém. 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 Amém.